falei sobre adoração, sobre presença, mas hoje eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente. Está ali em 1 Crônicas 13:5, diz assim: Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balaá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. E puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus, com todo o seu empenho, com cânticos, com harpas, alaúdes, com tamborins, símbolos, com trombetas. Quando chegaram à eira de Quinom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter esse estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu a Davi e a Deus naquele dia, e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar até a casa de Obed-edom, o giteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Repita-se comigo. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Diga amém. Graças a Deus por essa palavra. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Que maravilha podemos estar aqui mais uma vez para ouvir da tua voz, para ouvir tua palavra, para sermos ministrados, Senhor, nesses últimos minutos ainda deste ano que se finda. Obrigado por tantas palavras que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo ano novo que tu já estás preparando para esta igreja, para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui que hoje veio agradecer, te louvar, te bendizer. Nós te louvamos nessa noite e assim somos gratos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui diante de mais uma história do rei Davi que nos ensina tanto. E o rei Davi estava ali celebrando um momento maravilhoso, uma fase maravilhosa na sua vida, porque Davi tinha acabado de ser ungido rei, o novo rei de Israel. E Davi, ele tinha um carisma tão grande, uma aceitação de todo aquele povo. Diz a palavra do Senhor que ele conseguiu juntar um grande exército, porque todos os capitães gostavam de Davi, todos os homens valentes daquela nação aceitavam Davi e reconheciam que Davi era diferenciado, que Davi era um homem de Deus, que Davi era ungido de Deus. Então Davi, ele consegue a aprovação dos capitães dos exércitos, consegue a aprovação dos anciãos. Ele já havia sido ungido, escolhido por Deus, e toda a nação reconhecida que ele era um homem escolhido por Deus. E Davi é consagrado então um novo rei de Israel. Então Davi, uma das primeiras coisas que ele faz é isso: olha, nós precisamos trazer a arca de Deus, a arca da aliança, que foi aquela arca que o Senhor havia dado para Moisés, que havia se perdido, os filisteus haviam levado aquela arca por causa de uma batalha, por causa da desobediência do povo. E Davi diz: olha, vamos trazer a arca de volta para a nossa presença. Vamos trazer, porque a arca tem que ficar aqui conosco. E a arca simbolizava a presença de Deus. Era o símbolo maior, mais sagrado que tinha ali daquele povo, que simbolizava a presença de Deus. E Davi diz: vamos trazer de volta a arca. E foi isso que ele fez. Ele preparou tudo. Fez um plano de trazer a arca, reuniu o povo, motivou o povo, tudo estava dando certo, até que, quando eles colocaram a arca num carro de bois, os bois tropeçaram, um dos homens que estavam ali guiando o carro foi tentar segurar a arca, tocou a mão na arca e morreu. Deus se aborreceu daquilo.
E uma tragédia aconteceu. Uzá era o nome daquele jovem que foi tentar segurar a arca, mas ele não podia segurar a arca. E houve uma tragédia, uma pessoa ali morreu, foi fulminado, porque tocou nas coisas sagradas. Por que eu estou trazendo essa história? Eu quero trazer essa história, irmãos. E já uma palavra para o próximo ano. Porque de quantas vezes parece que nas nossas vidas está tudo bem, né? A gente faz tudo bem planejado. Como Davi fez. Davi planejou tudo certinho, irmãos. Que momento maravilhoso Davi estava fazendo. Conseguiu motivar o povo. Conseguiu colocar músicos, levitas, as pessoas dançando, tudo na alegria ali. De repente acontece uma tragédia. Quantos de nós fizemos planos para esse ano 2023 e parece que não deu certo, né? Aconteceu alguma coisa. Talvez não uma tragédia como aconteceu essa no rei Davi, mas algo inesperado. E assim, a nossa vida, nós fazemos planos, alguns são realizados. Outros ficamos frustrados porque não são realizados. Mas a vida é feita de realizações e também de frustrações. Nós precisamos aprender a lidar com as frustrações das nossas vidas. Precisamos aprender a lidar com essas coisas. Sonhamos, planejamos, fazemos tudo certinho, parece que está tudo bonito, parece que está tudo agradável a Deus, está todo mundo feliz, sorrindo, de repente acontece uma coisa inesperada. De repente acontece esse acidente aqui, essa tragédia, uma pessoa morreu. Davi não esperava aquilo, porque parecia que estava tudo bem, acabava de ter sido rei, todo mundo dançando, cantando, celebrando, com trombetas, com alaúdes, danças. De repente, Deus desce a sua ira sobre uma pessoa ali. Que é isso, Deus? O que aconteceu aqui? Vamos parar. E o que é que Davi faz? Para tudo aqui. Para, meu Deus, o que é que estamos fazendo alguma coisa errada? Talvez na sua vida, esse ano que está se findando, você achava que ia dar tudo certo. Você planejou, estava tudo bonito, de repente aconteceu alguma coisa que você não esperava. Talvez uma frustração que você sofreu. Um sonho que você estava tentando, mas não foi realizado. Sabe? Alguns homens na Bíblia sonharam, tiveram sonhos, mas Deus mesmo não permitiu que esses homens realizassem esses sonhos. Podia dar alguns exemplos, mas eu vou dar Moisés. Moisés, ele sonhou com a terra prometida. Moisés, ele esperou chegar na terra prometida, mas Moisés não chegou na terra prometida. Deus somente permitiu que ele olhasse de longe a terra prometida, mas aquele sonho de Moisés não se cumpriu. São coisas que a gente não entende, são coisas que somente Deus para explicar, porque Ele sabe todas as coisas. O que eu quero trazer para você, querido, uma palavra para esse próximo ano. Que às vezes a gente faz planos, nós planejamos, mas a resposta certa vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Davi fez tudo certo, ele consultou os capitães, ele foi ungido rei, ele formou um exército, reuniu o povo, chamou os músicos, mandou fazer um carro de bois, tudo certo. Mas de repente, algo inesperado aconteceu. A nossa vida também é assim, irmãos. Parece que está tudo indo bem. De repente, algo inesperado acontece. Pode vir a acontecer. Talvez aconteceu no seu ano de 2023. Mas como nós lidamos com essas situações? Como nós lidamos com as frustrações? Não deixe o seu coração ficar abalado. Não deixe o seu coração ficar desesperançoso por algo que aconteceu, que foi inesperado na sua vida. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, é um Deus de recomeço, é um Deus que nos guarda, que nos ensina, nos instrui, e nós louvamos a Ele por tudo que aconteceu nesse ano de 2023. Quem está me entendendo pode dizer glória a Deus por isso, amém? Aleluia. Mas eu quero trazer aqui o porquê que aconteceu aquela tragédia de Davi, para você aplicar na sua vida, nesse próximo ano. Para você aplicar e entender o porquê aquilo aconteceu com Davi, que estava tudo indo bem. E às vezes pode acontecer na sua vida e você já vai preparado para o próximo ano. Porque se algo vier a acontecer, você vai saber e ter a solução, vai ter a palavra de Deus para ela te ajudar a lidar com essas situações. Amém? Quantos querem saber isso? Amém?
Primeiro, por que Uzá, ele topou ali naquela arca e ele morreu? Porque estava escrito, Deus já havia determinado na sua lei, ninguém pode tocar na arca. Somente quem podia levar a arca eram os levitas. E não era num carro de boi, estava tudo errado. A arca era para ser levada pelos levitas, com as argolas aqui, as varas presas nas argolas, e eles tinham que levar nos ombros, Lucas. Os levitas tinham que levar nos ombros. Foi assim que Deus disse, é assim, então tem que ser assim. Não pode para dar um jeitinho, colocar um carro, vamos botar o carro de boi que é mais rápido, né? A gente fazer força, não, o boi que faz força. Não. Estava tudo errado. E aí Uzá ainda tentou salvar a arca, topou na arca e aí morreu. Porque estava escrito, quem tocar nas coisas sagradas, na arca sagrada, a não ser os levitas, aqueles designados pelo Senhor, irão morrer. E aconteceu isso. Mas aquele povo não sabia daquilo. Davi não sabia daquilo. Os próprios levitas que estavam ali não sabiam daquilo. Então o que é que faltou ali? Faltou conhecimento. Falta conhecimento. Talvez alguma coisa aconteceu na sua vida nesse ano porque você não teve conhecimento. Quanta gente está fazendo coisas erradas, tocando o que não deve, fazendo o que não deve, porque falta conhecimento da palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, ele diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quanta gente está perecendo? Quanta gente nesse ano 2023 fez coisas erradas, perecendo, sofrendo, simplesmente porque não conhece a palavra de Deus. Oséias 4 e 6, o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha isso. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida, querido, que é simplesmente porque você não está buscando o conhecimento da palavra de Deus. Está tocando em coisa que não deve, por quê? Porque você não está buscando o conhecimento da palavra de Deus. E que nesse ano que está por vir, meu irmão, pare de fazer as coisas erradas, pare de tocar no que não deve, pare de fazer coisas que você está fazendo por falta de conhecimento. Muitos tiveram um ano difícil. Por quê? Não buscou conhecimento, tiveram preguiça, foram teimosos, rejeitaram a instrução do Senhor. E a palavra do Senhor diz, aquele que me rejeita, eu também o rejeitarei. Aquele que rejeita a sabedoria do Senhor, será rejeitado. Olha o que o sábio escreve no livro de Provérbios. Guarda essa palavra que é muito forte para você iniciar o ano, meu irmão. Provérbios, capítulo 1. Versículo 23, ele diz assim, atentai para a minha repreensão. Eis que eu derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes. Porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes, vocês rejeitaram o meu conselho. Não quiseram a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura. Porque vindo o terror, eu vou zombar de ti, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade. Em vindo a vossa perdição, como um redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então vocês vão me invocar, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porque não me hão de achar. Porquanto aborrecem o conhecimento e não preferem o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Porque comerão do fruto do meu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas os que me derem ouvido habitará tranquilo, seguro, sem temor do mal. Você quer dar ouvidos à voz do Senhor, querido? Você quer dar ouvido ao conhecimento da palavra de Deus? Então o ano de 2024 para você vai ser um ano seguro, vai ser um ano tranquilo e sem temor do mal. Aleluia. Quantos estão vivendo no temor? E é uma coisa que está crescendo, né? 2023, que umas palavras que a gente mais viu é temor, pânico, pessoas, pânico. Em temor, em medo constante, medo.
sem o sentimento de segurança. Pessoas ansiosas, não vivem na tranquilidade, na paz que excede todo entendimento que vem do Senhor, da presença do Espírito Santo. Por quê? Porque não estão dando ouvidos ao conhecimento da palavra de Deus. Quem está me entendendo aqui? Diga amém. Aconteceu uma tragédia ali. Aquele homem morreu porque faltou conhecimento. Será que ninguém sabia? Ninguém leu a palavra de Deus, ninguém leu as Escrituras. Os levitas não sabiam a própria lei porque eles não sabiam que não podiam tocar. Falta conhecimento. E o conhecimento leva as pessoas à destruição. Meu povo está perecendo porque eles faltam conhecimento. Jesus, ele diz assim para aqueles religiosos: errais porque vocês não conhecem as Escrituras. É o nosso dever, irmãos, como cristão, conhecer os ensinamentos de Jesus, conhecer as Escrituras, conhecer a palavra. Porque já ensinei aqui várias vezes, eu vou repetir hoje. Porque existem as leis espirituais. As leis espirituais funcionarão na sua vida, independente de você saber ou não. É igual às leis físicas. Eu faço analogia aqui, a comparação da lei física. Já dei esse exemplo aqui muitas vezes. As leis físicas acontecem, mesmo você querendo ou não. Se você tocar a mão no fogo, você vai queimar. Alguém consegue tocar a mão no fogo e dizer, eu não quero me queimar, e tocar e ficar assim? Não, porque é uma lei física. A não ser algumas pessoas, né, que têm uma doença de insensibilidade, elas conseguem tocar e não sentem dor, mas é uma doença, é um problema. Mas quando tocamos no fogo, nos queimamos. Quando você toca numa tomada que tem energia elétrica, você vai tomar um choque, porque é uma lei física. Se você cair de uma altura de mais de 10 metros, você não vai voar, meu irmão. Você não é feito de borracha, você vai se quebrar todo, porque é uma lei física. Se você não souber nadar e você inventar de querer andar sobre as águas, e não tiver a unção que Deus deu ali para Pedro para andar sobre as águas, você vai afundar. Por quê? É uma lei física, meu irmão. Ou aprende a nadar, você vai morrer afogado. No reino espiritual também existem leis, irmãos, que trazem consequências. Pessoas estão se envolvendo, quebrando as leis e os princípios espirituais e acham que não vão ter consequências. Por isso, o povo está perecendo porque falta conhecimento. Pessoas tiveram um ano difícil em 2023 porque faltou entendimento, conhecimento, faltou buscar, faltou estudar a palavra de Deus, faltou ter sede, ter temor por aprender de Deus, para evitar cair nos erros, para evitar cair em situações desagradáveis, situações difíceis, muito difíceis de reverter, somente pela graça do Senhor. Quantos se envolveram no engano por falta de conhecimento? Quantos foram enganados? Neste ano que findou, 2023, que está findando, né? Muitos foram enganados. Entraram em lugares errados. Fizeram alianças erradas por falta de conhecimento. Fizeram pactos errados por falta de conhecimento. Entraram em situações de ocultismo, rituais pagãos, rituais que trouxeram consequências nas suas vidas terríveis e espirituais por falta de conhecimento, não sabia. Leram coisas que não deveriam, ouviram coisas que não deveriam, se envolveram com pessoas que não deveriam, pecaram, choraram. Por quê? Porque faltou conhecimento. Estão pagando agora consequências no final do ano, achando que simplesmente porque virou o ano, essas coisas vão acabar na sua vida. Não é a passagem de ano, não é a virada do ano que vai mudar certas coisas na sua vida. É a sua ação em querer mudar. É a sua atitude em entender que você precisa do conhecimento da verdade, do conhecimento da palavra de Deus, que transforma, que muda os corações. Tenho certeza que todos nós aqui temos histórias de algum erro, de alguma coisa desagradável que aconteceu porque você não sabia, faltou conhecimento. Eu tenho vários. Rapaz, eu errei porque me faltou conhecimento. Não vou cair de novo, mas para eu aprender isso custou. Aquele negócio mal feito, aquela compra indevida, aquela pessoa que você confiou, aquele lugar que você foi e se arrependeu, aquele relacionamento errado. Por quê? Porque você não tinha sabedoria, você não tinha o conhecimento que precisava ter.
E essas coisas são de simples decisões que nós tivemos no nosso dia, no nosso ano, até coisas terríveis, envolvimentos que as pessoas fazem com coisas contrárias à verdade da palavra de Deus. Crentes que estão se envolvendo com ocultismo, crentes se envolvendo com feitiçaria, com rituais, com astrologia, com horóscopo, com essas coisas, não têm conhecimento que essas coisas trazem maldição nas suas vidas. Estão colocando isso para dentro de suas casas. Como nós aqui ministramos e até mencionamos aqui, estamos colocando porcos dentro da nossa casa sem saber, por falta de conhecimento. Colocando os porcos que estão sujando nossa casa, nossos corações, por falta de conhecimento. E muitos ainda dizem, isso é normal, não tem nada a ver, isso não vai ter consequências para mim. O profeta Oséias, ele continua escrevendo e ele diz, capítulo 6, e o versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer ao Senhor, meu irmão, é uma coisa que você não deve parar de buscar. Porque o seu amor é infinito. O seu conhecimento é insondável. E não cessa a nossa busca em conhecer ao Senhor. E quanto mais nós o conhecemos, mais o queremos conhecer. Quanto mais nós buscamos dele, conhecemos a ele, nós temos desejo de conhecer mais e mais e adorá-lo mais e mais. Aquela mulher samaritana, quando se encontrou com Jesus, naquele poço, Jesus diz a ela, olha, vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. O que é que Jesus está dizendo? Que você conhecendo a ele, você o adora. Porque o conhecimento do Senhor te traz adoração. Quem conhece mais e mais do Senhor tem um prazer em adorá-lo e servi-lo. Eu sei que você já fez desejos, planos aí para o próximo ano. Se não fez, deveria fazer. Mas, dentre esses planos que você fez, será que você orou assim? Senhor, dá-me mais conhecimento de Ti. Senhor, eu quero Te conhecer mais no ano que vem. Senhor, eu quero mergulhar mais em Te conhecer e aprender de Ti. Esta é a palavra para você, querido, para o ano de 2024. Busque conhecer mais o Senhor. O apóstolo Tiago, ele diz assim, se alguém necessita de sabedoria, peça ao Senhor que a todos vos dá livremente, liberalmente. Você já buscou sabedoria para o próximo ano? Já fez essa oração dizendo, Senhor, me dá sabedoria, para que o próximo ano, os erros que eu cometi em 2023, eu não venha mais a cometer em 2024. Quantos estão comigo aí, amém? Dá uma cutucada no seu irmão que está cochilando. E recorda, irmão, o ano está acabando, mas Deus tem muita coisa ainda para nós. Aleluia! Segunda coisa que a gente identifica ali em Davi, porque aconteceu aquele erro nele. E você vai aplicar isso no seu próximo ano. Primeiro, o que? Faltou conhecer. Segunda coisa, faltou ele consultar a Deus. Faltou consultar a Deus. Depois desse episódio, a gente vai ver Davi consultando ao Senhor várias vezes. Toda vez que Davi ia para uma batalha, para fazer alguma coisa, ele consultava a Deus. Quando ele não fez isso, ele se deu mal. Depois disso, ele aprendeu a consultar ao Senhor. Versículo 12, ele diz, temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a mim a arca de Deus? Como? Davi temeu, porque aconteceu uma tragédia, uma coisa pesada, morreu uma pessoa. Davi teve temor. Às vezes está faltando temor nas nossas vidas, a gente está vivendo sem entender que Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele temeu a Deus e por isso ele foi consultar. Você precisa ter temor ao Senhor. Consultar a Deus. Você está consultando a Deus? Está empolgado para o que está por vir? Ou está na euforia ainda da sua carne? Porque a nossa carne tem muitos desejos, tem euforia. Mas antes disso, não que seus planos sejam ruins, não que seus sonhos sejam errados. Mas antes você precisa consultar a Deus. Porque tomamos decisões impulsivas. Deixamos de seguir as instruções do Senhor. Culpamos os outros.
Esquecemos de ouvir a voz do Senhor. Existiam instruções corretas para levar a arca. E as instruções eram os levitas levando nos ombros. Uma instrução simples. Por falta de conhecimento, erraram. Por falta de conhecimento, tiveram que pagar o preço. Então devemos aprender a consultar ao Senhor. Ah, mas Deus, eu busco ao Senhor. Mas Ele parece que não fala comigo. Eu quero ouvir a voz de Deus, pastor, mas eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Eu quero dizer para você que Deus, Ele fala. E que nesse ano de 2024 você aprenda a ouvir mais a voz do Senhor, amém? Ele sempre está falando, o problema é que você não está aprendendo a ouvir. Deus está sempre falando. Nós que somos insensíveis para ouvir a voz de Deus. Quero dar um exemplo aqui, fazer algo. Alguém lá no fundo. Matias, levanta a mão, Matias. Está acordado aí, Matias? Fica de pé aí, Matias. Matias, eu vou falar aqui. Se você estiver me ouvindo, você diz sim. Se você não estiver me ouvindo, você diz não, tá bom? Matias, você está me ouvindo? Então, vem para frente. Está me ouvindo? Amém. Agora ele me ouviu. Quando ele estava ali, ele não conseguiu ouvir. Por quê? Estava muito longe. Quando ele chegou mais pertinho de mim, eu falei bem pertinho no ouvido dele. E ele ouviu. Às vezes, obrigado, Matias. Às vezes a gente está assim, distante de Deus. A gente quer ouvir Deus, mas a gente está distante. Ei, se aproxime do Senhor. Se aproxime ali bem pertinho do Senhor. Para Ele falar bem baixinho no seu ouvido. Porque o que Ele tem para você não é para todo mundo ouvir. Ele tem só para você, para falar no seu ouvido. Ele tem coisas especiais para você que só você vai ouvir. E não precisa falar para ninguém. Você não está ouvindo porque você está distante. Você está longe. E a voz do Senhor, ela é mansa. Ela fala ao seu coração. Mas se você está distante, se você está longe, você não vai ouvir. E por isso você diz, Deus não fala comigo. Porque você está longe. Consulte ao Senhor, querido. E Ele vai te ouvir. Ele vai falar ao seu coração. Amém? Terceira coisa que a gente identifica ali na vida de Davi, eu quero que você aplique para seu próximo ano. Entregue ao Senhor o seu ano novo. Davi faltou entregar ao Senhor naquele momento. Das outras vezes ele entregou. Quando ele entregava ao Senhor, ele nos ensina muito sobre adoração. Dava tudo certo, mas dessa vez ele não entregou ao Senhor. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, querido. Confia nele e o mais ele fará. Entrega, confia e o mais ele fará. Então entregue os seus planos ao Senhor. Entregue as suas ideias ao Senhor. Entregue o seu próximo ano nas mãos de Deus. Temos planos, temos ideias boas. Eu sei que você é bom. Eu sei que você é bom em planejar. Eu sei que você é bom em fazer muitas coisas. Mas eu quero te dizer, precisamos aprender a entregar as nossas vidas ao Senhor. Porque tudo dependemos dele. Se esforce, se empenhe, trabalhe, crie, sonhe, faça seus planos para o próximo ano. Mas antes, entregue tudo nas mãos do Senhor. O apóstolo Tiago, ele escreve ainda no capítulo 4. Ele diz assim, versículo 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E lá passaremos um ano. E negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante
e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, querido, Ele vai te fazer prosperar. Se o Senhor quiser, esse teu plano aí que está no seu coração vai dar certo. Antes de você planejar, desejar, vem você entregar ao Senhor. Então entregue ao Senhor o seu ano. Entregue aquele sonho que você tem. Entregue. Assim como Abraão entregou o seu filho Isaque. Às vezes é uma oferta de dar ao Senhor, de ceder, de entrega, que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Porque queremos segurar, queremos colocar as rédeas, queremos controlar, achando que tem que ser do nosso jeito. Quando nós simplesmente se entregássemos ao Senhor, seria muito mais bem feito. Seria realmente realizado por Ele. Entregue ao Senhor, irmãos, o seu próximo ano, confia nele e mais Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Então, que para o ano 2024, não te falte conhecimento. Deseje conhecer mais do Senhor. Deseje aprender mais do Senhor. Eu quero aprender mais do Senhor no ano que vem. Eu quero me dedicar a conhecer mais das Escrituras, mais do Espírito Santo. Eu quero isso. Aprenda a ouvir a voz do Senhor e entregar nas mãos dele. Que você possa, então, fazer isso já praticando nessa noite. Profetizando que o ano que vem, querido, será um ano abençoado na sua vida. Nós aqui aprendemos, né, esse ano. O Senhor falou muito conosco. Aprendemos que todos nós podemos profetizar. Então você pode abrir sua boca, levado pelo que o Senhor colocar aí dentro de você, do seu coração. Você pode profetizar. E você vai fazer isso nesse momento. Quantos desejam ter um ano aqui realmente maravilhoso, na presença de Deus? Eu quero, e eu profetizo isso na sua vida. E que você busque essas coisas que nós ministramos aqui. E nós vamos gastar aqui esses últimos momentos, esses últimos minutos aqui de 2023, orando e agradecendo a Deus. E profetizando o próximo ano que já está chegando e se iniciando para nós. Amém? Quantos querem isso? Fique de pé. E a gente vai orar nesse momento. Glória a Deus. Esteja orando nesse momento, querido. Esse é o momento com o Senhor. Talvez foi um ano que você não orou bastante, não orou o que deveria. Mas você tem a oportunidade agora de orar. Talvez você não saiba o que dizer. Talvez você não tenha o que agradecer. Busque ser tocado pelo Espírito Santo. Abre o teu coração nessa noite. E que tua oração, antes dos desejos, dos sonhos, e tanta coisa que a tua carne, a tua euforia aí possa desejar, você possa entregar ao Senhor. Ou talvez você esteja tão frustrado que o ano para você foi um ano tão ruim que você acha que o próximo ano vai ser a mesma coisa. Mas eu quero dizer para ti que nosso Deus é um Deus que faz coisas novas, que levanta o abatido, que faz resplandecer aquele que anda nas trevas. Pois o mundo anda em trevas, e com terríveis trevas nós temos visto. Mas o Senhor te diz nessa noite: levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor já brilha sobre ti. Aleluia. Levanta-te e resplandece, querido, porque a glória do Senhor é sobre a tua vida. Aleluia. Oh, que seja um ano para você aprender a ouvir mais a voz do Senhor. Que seja um ano onde você gaste verdadeiramente tempo com coisas que vai te edificar. E coisas que te fizeram tropeçar, cair, te entristecer nesse ano 2023. Que o Senhor te dê entendimento, que o Senhor te dê conhecimento,
para que você não venha repetir esses mesmos erros em 2024. Que o Senhor te dê ideias, luz, sabedoria, força, para você vencer as suas batalhas, as suas lutas. Que Ele te dê discernimento espiritual em todas as situações. Que o Senhor venha restaurando a tua casa, a tua alegria, a tua vida. E toda investida das trevas contra a tua vida cai por terra em nome de Jesus. E comece desde já, meu irmão, a agradecer a Deus por mais um ano que Ele está te dando, mais um ciclo que recomeça, mais um ciclo que Ele põe para nós vivermos, e que não venhamos a andar pelos mesmos caminhos que nos levaram a entristecer, a viver em angústia e agonia. Meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite, recebe do conhecimento, da revelação do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu lar, e fale, declare essas palavras: eu vou buscar te conhecer mais, Senhor Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. De fato, a sua vinda é certa, e os nossos corações estejam preparados para encontrar com Ele. O seu coração esteja se preparando para esse encontro maravilhoso, o dia em que iremos nos encontrar com Ele. Ansiamos por esse momento, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Somos gratos por tudo. Que tesouro maravilhoso. Que tesouro maravilhoso nós encontramos na presença do nosso Deus. Oh, maravilhoso é Jesus. Aleluia. Glória a Deus nas maiores alturas. A Ti toda a honra, Senhor. A Ti toda a glória.